As teorias de conspiração envolvendo o RMS Titanic, o famoso navio que afundou em sua viagem inaugural em abril de 1912, têm fascinado e intrigado muitas pessoas ao longo das décadas. Essas teorias variam de especulações sobre sabotagem intencional a alegações de que o desastre foi um complô para obter ganhos financeiros. A seguir estão algumas das maiores e mais discutidas teorias de conspiração sobre o Titanic. 1. O Titanic não afundou. Foi o Olympic. Uma das teorias de conspiração mais conhecidas é a de que o navio que afundou não foi o Titanic, mas sim seu navio irmão, o RMS Olympic. O Olympic foi o primeiro dos 3 navios de classe Olympic construídos pela White Star Line, seguido pelo Titanic e pelo Britannic. A teoria sugere que o Olympic estava gravemente danificado após uma colisão com o cruzador HMS Hawke em 1911 e que a White Star Line decidiu trocar os navios para evitar perdas financeiras. Os proponentes desta teoria afirmam que o Olympic foi disfarçado como Titanic e enviado em sua viagem inaugural, enquanto o verdadeiro Titanic foi renomeado como Olympic e continuou a operar. Eles alegam que a White Star Line teria lucrado com o pagamento do seguro após o naufrágio acidental do navio danificado. No entanto, esta teoria é amplamente desacreditada por historiadores e especialistas navais que apontam para as muitas diferenças estruturais e de design entre os dois navios que tornariam uma troca desse tipo altamente improvável e logisticamente complexa. 2. Sabotagem intencional pelos Rothschilds e os Illuminati. Outra teoria popular sugere que o naufrágio do Titanic foi uma sabotagem intencional orquestrada pelos Rothschilds, uma das famílias mais ricas e influentes do mundo, ou pelos Illuminati, uma sociedade secreta lendária. A motivação por trás desse ato, segundo os teóricos, seria eliminar 3 figuras proeminentes que estavam a bordo do Titanic: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Esses homens eram poderosos oponentes da criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que foi estabelecido em 1913, pouco mais de um ano após o naufrágio. De acordo com essa teoria, os Rothschilds, ou os Illuminati, teriam orquestrado o naufrágio para remover esses obstáculos à criação do Federal Reserve, consolidando assim seu controle sobre o sistema financeiro global. No entanto, esta teoria carece de evidências concretas e é amplamente considerada uma teoria da conspiração sem fundamento. 3. A maldição da múmia. Uma das mais intrigantes e fantásticas teorias de conspiração em torno do Titanic envolve a maldição da múmia. De acordo com essa lenda, uma múmia egípcia supostamente amaldiçoada estava sendo transportada a bordo do Titanic e teria causado o naufrágio. A múmia, conhecida como Múmia do Oráculo de Amon-Ra, teria sido adquirida por um colecionador britânico e estava sendo levada para a América. A teoria sugere que a múmia trouxe azar e desgraça a todos que a possuíram, culminando no desastre do Titanic. No entanto, os registros históricos indicam que nenhuma múmia estava realmente a bordo do navio. Esta teoria parece ser mais um mito urbano, alimentado pela fascinação popular por histórias de maldições egípcias e tesouros antigos. 4. Ataque de submarino alemão. Outra teoria sugere que o Titanic foi afundado por um ataque de um submarino alemão. Essa teoria é baseada em relatos de sobreviventes que afirmaram ter ouvido explosões antes do navio começar a afundar. Segundo essa hipótese, um submarino alemão teria torpedeado o Titanic, causando seu naufrágio. No entanto, essa teoria é altamente improvável, dado que em 1912, a Primeira Guerra Mundial ainda não havia começado, iniciada em 1914, e não há registros históricos ou evidências que sustentem a presença de submarinos alemães na área onde o Titanic afundou. Além disso, a análise científica e histórica dos destroços do Titanic não encontrou evidências de danos causados por torpedos. 5. Problemas estruturais e de construção. Uma teoria mais técnica e menos conspiratória sugere que o Titanic afundou devido a problemas estruturais e falhas de construção. De acordo com esta teoria, os rebites utilizados na construção do Titanic eram de qualidade inferior, o que teria comprometido a integridade estrutural do navio. Quando o Titanic colidiu com o iceberg, os rebites teriam se rompido facilmente, causando a separação das placas de aço e permitindo a entrada de água. Estudos recentes de materiais dos destroços do Titanic confirmaram que alguns dos rebites utilizados eram de fato de qualidade inferior. No entanto, esta teoria não implica um complô deliberado, mas sim um erro humano
e um compromisso com a economia de custos durante a construção do navio. A experiência do navio inafundável. Alguns teóricos sugerem que o Titanic foi intencionalmente afundado como parte de uma experiência para testar a eficácia das tecnologias de segurança e dos procedimentos de evacuação de emergência. De acordo com essa teoria, a White Star Line queria verificar se o navio realmente era inafundável e se as medidas de segurança implementadas eram suficientes para salvar vidas em caso de um desastre. No entanto, essa teoria é altamente especulativa e carece de qualquer evidência sólida. Além disso, o enorme custo humano e financeiro de tal experiência tornaria essa ideia extremamente imprudente e insensível. R7, o cometa Halley e o Titanic. Uma teoria menos conhecida envolve o cometa Halley, que passou pela Terra em 1910. Alguns teóricos especulam que o cometa pode ter causado mudanças no campo magnético da Terra, afetando a bússola do Titanic e desviando o navio de sua rota. Outros sugerem que fragmentos do cometa podem ter caído na Terra, causando o iceberg que eventualmente afundou o Titanic. Embora esta teoria seja interessante, não há evidências científicas para apoiar a ideia de que o cometa Halley teve qualquer influência no naufrágio do Titanic. As bússolas da época eram bastante precisas e o iceberg que o Titanic colidiu já estava no Atlântico Norte por algum tempo antes do desastre. 8. Pressão econômica e o afundamento do Titanic. Outra teoria sugere que o naufrágio do Titanic foi causado por pressões econômicas. Na época, a White Star Line estava em forte concorrência com a Cunard Line, que havia lançado os transatlânticos RMS Lusitânia e RMS Mauretânia. O Titanic foi construído como uma resposta a esses navios, e havia uma enorme pressão para que o Titanic completasse sua viagem inaugural em tempo recorde. Alguns teóricos acreditam que essa pressão levou o capitão Edward Smith a manter uma velocidade alta, apesar dos avisos de iceberg na área. Isso teria contribuído para a colisão e subsequente naufrágio do navio. Embora não haja provas de que houve uma conspiração deliberada para afundar o Titanic, essa teoria destaca as pressões comerciais e as decisões operacionais que podem ter contribuído para o desastre. Conclusão. As teorias de conspiração envolvendo o Titanic variam de plausíveis a altamente fantasiosas. Enquanto algumas são baseadas em pequenos fragmentos de verdade, muitas outras são produto de especulação e imaginação popular. O verdadeiro naufrágio do Titanic foi um trágico acidente que resultou na perda de mais de 1.500 vidas, e a maioria das explicações oferecidas pelos especialistas aponta para uma combinação de erros humanos, falhas estruturais e circunstâncias desafortunadas. Essas teorias de conspiração, apesar de sua falta de evidências concretas, continuam a capturar a imaginação do público e a inspirar debates e discussões sobre o que realmente aconteceu na fatídica noite de 14 de abril de 1912. Em última análise, o Titanic permanece um dos desastres marítimos mais infames da história, e as teorias de conspiração associadas a ele são um reflexo do fascínio duradouro que essa tragédia continua a exercer sobre o mundo.